Eu me lembro até hoje da sensação que eu tive quando eu assisti pela primeira vez a Meu Pai, que é um filme do Florian Zeller, de 2020, que tem o Anthony Hopkins como protagonista. E é um filme que ele trata do final da vida, também de doenças que aceleram esse final da vida, de uma doença específica que acelera esse final da vida. E de alguma maneira eu tive uma sensação parecida ao assistir o novo filme do Azazel Jacobs chamado As Três Filhas. Ainda que esse filme tenha um contexto diferente, ele também trata do final de vida e também da questão temporal que envolve isso. Bom, esse filme vai se passar quase todo dentro de um apartamento, onde as irmãs Katie, Christina e Rachel vão cuidar do pai, que está nos seus dias finais, nos seus suspiros finais, já que ele tem um câncer terminal e elas decidiram por cuidados paliativos em vez de um hospital. E aí tem dois dados interessantes. Primeiro, acho que é um dado mais biográfico, porque eu li numa entrevista do Azazel Jacobs, que é o diretor do filme, que ele também cuidou dos pais idosos. E aí tem uma outra coisa que ele fala na entrevista, que é sobre o apartamento, que esse apartamento se revelaria junto dos personagens, e o apartamento realmente é um lugar bastante importante para estabelecer conflitos e também presenças e ausências que vão se instaurando ali. E uma outra coisa que eu li nessa entrevista do Azazel Jacobs, que é interessante mencionar, é que ele disse que queria contar uma história na qual as pessoas dissessem como elas estão se sentindo, em que elas se expressassem. E é exatamente isso que a gente vai ver acontecendo no filme, por meio da dinâmica dessas três irmãs que se reencontram depois de um tempo e, de alguma maneira, ali no primeiro momento é como se elas fossem um pouco desconhecidas, e à medida que o tempo vai avançando, assim, um tempo que parece prolongado, mas é um tempo curto, de alguns dias, elas conseguem entender melhor as divergências, as diferenças que elas têm umas com as outras e conseguem estabelecer alguma coisa, um contorno para os conflitos a partir disso. E tem um ponto importante que se estabelece na narrativa, que é a diferença entre essas três irmãs. Elas não só são diferentes em termos de característica, de personalidade, mas também no estilo de vida. E nesse sentido tem um conflito maior que se estabelece entre a Katie e a Rachel. A Rachel, ela mora com o pai, e a Katie, ela não aceita muito bem o estilo de vida que a Rachel leva, que é um estilo de vida mais livre e mais descontraído, por assim dizer, e ao mesmo tempo ela não consegue perceber como a irmã está sofrendo, justamente porque a Rachel, ela guarda aquilo que ela sente de um jeito que fica tão bem guardado que até pra gente é difícil perceber como ela está sofrendo. E além disso, a Rachel é a que está mais próxima do pai, já que é ela que mora com ele, enquanto as irmãs, pelo que a gente percebe, passavam por ali esporadicamente. Então é diferente a maneira como a Rachel tem essa relação com o pai e a maneira como as outras duas irmãs conviviam com ele. E o fato é que esse tempo em conta-gotas, que a cada dia tira mais um pouco da vida do pai das três, faz emergir esses conflitos que, pelo jeito, ficaram ali meio que debaixo do tapete ao longo dos anos. Então tem esse não dito em cena, mas também a possibilidade de dizer que se dá a partir do encontro dessas três irmãs, do encontro/reencontro dessas três irmãs. E nesse sentido eu quero também fazer um elogio para a construção de personagem nesse filme, principalmente para a construção dessas três personagens das três irmãs, que são interpretadas muito bem pela Carrie Coon, pela Elizabeth Olsen e também pela Natasha Lyonne. E uma outra coisa que eu acho que é muito bem construída pelo Azazel Jacobs nesse filme é a questão da atmosfera. É esse apartamento que vai representando ao mesmo tempo a presença do pai, que ainda está ali, mas também a ausência dele, já que ele fica no quarto enquanto as três irmãs estão ali fora se revezando para cuidar dele, e a gente vai ver os objetos, como a poltrona vazia dele, uma cadeira vazia. É como se esse vazio começasse a ficar cada vez mais forte e mais presente nesse lugar. E por isso, uma observação que eu faço, que talvez eu discorde um pouco da decisão do Azazel Jacobs, é com relação ao desfecho do filme, que óbvio que eu não vou contar qual é, mas que de alguma maneira quebra um pouco com essa construção tão bem feita que ele fez desse vazio no apartamento, que vai representando essa presença e ao mesmo tempo a ausência do pai dessas três irmãs. Mas apesar desse ponto de discordância com Azazel Jacobs, eu penso que ele consegue colocar muito bem essa questão do tempo e a experiência do fim de uma vida, e a maneira como ele faz isso com o próprio tempo, porque o filme se passa num espaço curto de alguns dias,
E a sensação que a gente tem assistindo é que muito mais tempo foi gasto ali, enquanto essas irmãs se revezavam tentando cuidar do pai e resolver os próprios conflitos. Então, aquela atmosfera um pouco aflitiva, que vai dando a impressão de um tempo mais prolongado. E esse é um filme que eu recomendo e que eu acredito que pode ter efeitos variados, dependendo da experiência de cada um de nós com as questões que são tratadas ali. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.